Fala, sacerdotes! Bom dia, boa tarde, boa noite. Paz seja sobre todos vocês, sobre todos nós. Continuamos aqui, né? Viemos trazer uma palavra para vocês hoje. E hoje vamos falar sobre o casamento, sobre o matrimônio. Vamos trazer outros vídeos também com este tema, mas hoje já trazer aqui uma introdução de qual é a importância que Deus dá para essa instituição. Instituição essa que vem sendo atacada por várias outras aí, né, pela mídia, por vários movimentos aí que denigrem a imagem da família, que atacam a família, que querem mudar, inclusive, né, também o conceito de família. E é uma preocupação, né, deve haver essa preocupação no meio de nós, né, no meio de nós cristãos, né, no meio de nós sacerdote do reino, né, conforme a palavra de Deus aí, né, que diz que nós somos geração eleita, que nós somos sacerdócio real. Então deve haver uma preocupação com esse assunto entre nós. E por quê? Porque a gente sabe que o número de divórcio, o número de casamentos que se acabam cresce assustadoramente. Inclusive, hoje, o número de divórcio, né, o número de separação entre cristãos e não cristãos é praticamente o mesmo, né? Existe uma diferença ali mínima, mínima, mínima mesmo, mas, né, na suma é o mesmo índice, a mesma taxa de divórcio para cristãos e para não cristãos, né? E como Deus vê isso? Como Deus olha para o matrimônio? Nós vamos usar aqui o texto de Hebreus 13, versículo 4, a parte A do versículo que diz assim. Presta atenção nesse texto, presta muita atenção. O texto diz: Venerado seja entre todos vocês o matrimônio. Olha só como Deus fala do casamento. Olha o conselho que ele dá. Venerado seja entre todos vocês o matrimônio. Venerado, dependendo do contexto, vai ser sinônimo de adorado. É claro que aqui não é sinônimo, mas é algo que chega muito próximo. É algo que chega próximo disso, né? Inclusive, eu costumo dizer que a família é a instituição que melhor representa Deus nessa terra, né? Não assexuando, né, os termos, mas até costumo dizer, né? Deus Pai, representado pelo homem, né, na família, pelo patriarca, o Espírito Santo, ajudador, representado pela figura feminina, pela doçura feminina, que traz esse conceito, né? Traz essa visão de auxílio, né? De ajuda, de conforto. E os filhos representando o Filho mesmo, Deus Filho, que é aquele que é enviado ao mundo e que é o que a gente faz, né? A gente cria filho da melhor forma possível e depois, seguindo o ciclo natural, a gente envia eles. Mas, voltando aqui, nos atendo no nosso texto. Venerado seja. Então, perceba o cuidado que Deus quer que nós tenhamos com o matrimônio. Perceba o cuidado que Deus quer que nós tenhamos com o casamento. Ele fala para nós venerar, para nós estarmos ali ao redor disso, cuidando disso com muito empenho, com muito carinho, com muito amor, com muita determinação. Perceba que é isso que Deus está nos falando, é isso que Deus está nos dizendo, que o cuidado que se deve ter com o matrimônio, o cuidado que se deve ter com o casamento é muito grande. E aí o questionamento para nós, né? Nós temos feito isso? É claro que se não temos, se você não tem, não é uma questão aqui de estar te condenando, de estar te acusando, mas um alerta para que nós pensemos, se não estamos fazendo, vamos procurar fazer. Inclusive por aqui você vai encontrar essa ajuda, né? Você vai encontrar dicas de como fazer isso,
porque a palavra de Deus ela nos diz: façamos o bem a todos, mas em primeiro lugar aos nossos domésticos, ou seja, a nossa família, né? E aí depois isso vai crescendo, né? Proporcionalmente, né? De acordo com os grupos nos quais nós fazemos parte, incluindo aí a igreja. Mas presta atenção nesse texto, né? Que a Bíblia diz: façamos o bem ou façam o bem a todos, mas em primeiro lugar aos seus domésticos. Percebe? Por quê? Muitas vezes nós somos um ótimo vizinho, muitas vezes nós somos um ótimo funcionário lá no nosso serviço. Muitas vezes nós somos um ótimo cidadão. Muitas vezes nós somos um ótimo irmão de igreja, inclusive, mas muitas vezes nós não temos esse mesmo cuidado com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, né? Então vamos pensar nisso, vamos nos atentar para isso. Existe inclusive uma história de uma irmã que certo dia chegou com a mudança dela na igreja, né? Todo mundo ficou assustado, aquele alvoroço, de repente chegou o caminhão da mudança da irmã na igreja, e aí foram questionar ela, né? Por que que ela trouxe a mudança dela para a igreja, e ela disse que estava se mudando para a igreja porque ela queria estar casada com aquele marido que ela tinha na igreja, não com aquele marido que ela tinha em casa. Olha só, olha só. É claro que assim, não sei se só uma parábola, se uma história real, porque se for é bem algo assim, bem gritante, mas em todo caso, né, Jesus usou parábolas, vamos usar isso como uma parábola. Então a gente percebe que nesse caso, nesse matrimônio, o matrimônio não estava sendo venerado, o matrimônio não estava sendo cuidado, o matrimônio não estava sendo honrado, aquela esposa, aqueles filhos não estavam tendo, não estavam recebendo o devido cuidado. Então, meus queridos irmãos, meus sacerdotes do reino, vamos nos atentar para isso, nos atentar para os pequenos detalhes de venerar, né, de cuidar, de honrar o matrimônio. E para a gente finalizar, quais possíveis pequenos detalhes são esses? A começar pela parte espiritual, né, a gente fazer o nosso culto doméstico, fazer um momento de louvor em casa com a esposa, com as crianças, né? Fazer a leitura, estar sempre falando e sendo exemplo disso, também cuidando, né? Dando uma devida atenção, tirando um tempo para a esposa, tirando um tempo para os filhos, né? Fazendo esse tipo de coisa. E se você não tem dinheiro, não interessa, né? Vai ali chupar um picolé, né? Tomar um sorvete, você vai pagar R$ 5. E eu acho difícil não ter essa condição, né? Condições extremas de fazer grandes coisas, talvez não tenhamos mesmo, mas isso, então vamos cuidar, vamos dar para o matrimônio, vamos dar para o casamento a mesma atenção que a Bíblia, que a palavra de Deus requer que a gente tenhamos. Então é isso aí, um abraço a todos, Deus nos abençoe, é nóis.